Eu cheguei em Whispering Pines numa tarde de novembro, quando o vento descia das montanhas carregando o cheiro de neve que ainda não tinha caído. A cidade era um amontoado de construções apressadas, levantadas durante a corrida do ouro e abandonadas quando o ouro acabou. Restavam apenas os teimosos, os desesperados e aqueles que não tinham mais para onde ir. Eu era dos últimos. Tinha vindo das planícies do sul depois de perder minha esposa e filho de febre tifoide. E a única coisa que eu queria era um lugar onde ninguém conhecesse meu nome, onde eu pudesse trabalhar até cair de cansaço e dormir sem sonhar. Consegui emprego como lenhador na serraria de um homem chamado Dalton, um sujeito grosso, que pagava pouco, mas pagava em dia. Foi na terceira semana que eu a vi pela primeira vez. Ela estava na beira da floresta, perto do riacho, onde os homens iam buscar água, ajoelhada ao lado de uma mulher que gemia de dor. A mulher tinha o tornozelo inchado como melão, torcido em um ângulo errado, e chorava baixinho enquanto a Apache passava as mãos sobre a perna, cantando algo em uma língua que eu não entendia. Ela tinha cabelos longos e pretos que caíam como cortina sobre os ombros, pele cor de bronze escuro e olhos tão fundos que pareciam guardar segredos que nenhum homem deveria conhecer. Ela não usava roupas de cidade. Usava vestido de couro curtido, contas coloridas ao redor do pescoço e tinha as mãos manchadas de terra e ervas. Eu fiquei ali parado, olhando, e ela levantou os olhos e me encarou, como se pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente quem eu era e o que eu carregava. A mulher parou de gemer. A Apache se levantou, disse algo baixinho para ela e foi embora, sem olhar para trás, desaparecendo entre as árvores como uma sombra. A mulher que tinha sido curada me viu e disse, com a voz ainda trêmula, "Essa é Nashota, a curandeira. Ela veio das montanhas há muitos anos e ninguém sabe de onde. Alguns dizem que ela é bruxa. Outros dizem que é abençoada. Eu só sei que ela salvou minha perna. Eu não disse nada, mas aquela imagem ficou comigo. E durante dias eu me peguei olhando para a floresta, esperando vê-la de novo. Nashota aparecia na cidade uma vez por semana, sempre na mesma hora, sempre com uma cesta de ervas, raízes, cascas de árvore. Ela trocava por farinha, sal, às vezes tecido. As mulheres da cidade a procuravam escondido quando tinham febres que os médicos não sabiam curar, quando tinham filhos que não paravam de chorar, quando tinham feridas que não fechavam. Os homens a evitavam, chamavam ela de bruxa, de pagã, mas ninguém a expulsava, porque todos sabiam que em algum momento iam precisar dela. Eu comecei a observá-la de longe, não por curiosidade mórbida, mas porque tinha algo nela que me lembrava de paz. Ela se movia devagar, com propósito, como se cada gesto fosse parte de uma dança que só ela conhecia. Ela não falava muito, mas quando falava, as palavras saíam pesadas, escolhidas com cuidado, como pedras preciosas. Um dia, eu estava cortando lenha perto do riacho quando ouvi um grito. Era um menino, filho de um dos mineiros, que tinha caído de uma árvore e quebrado o braço. O osso tinha perfurado a pele e o sangue escorria entre os dedos do pai, que tentava segurar o menino. Eu corri até a cidade para buscar o médico, mas ele estava bêbado, como sempre, caído no chão do salão. Eu não sabia o que fazer. Foi quando uma mão tocou meu ombro. Era Nashota. Ela disse apenas, "Me leve até ele." Eu a levei. Ela se ajoelhou ao lado do menino, abriu sua cesta e tirou de lá ervas que eu nunca tinha visto, uma agulha de osso e um pedaço de couro fino. Ela limpou a ferida com água do riacho, mastigou algumas folhas e cuspiu a pasta sobre o corte. E então, com movimentos firmes e precisos, empurrou o osso de volta para o lugar. O menino gritou, desmaiou e ela envolveu o braço com o couro, amarrando com tiras de tendão. Ela cantou baixinho, uma canção que fazia o vento parar, e depois ficou ali, segurando a mão do menino até que ele acordasse. Quando ele abriu os olhos, ela sorriu, um sorriso pequeno e triste, e disse, "Você vai viver." O pai do menino chorou, tentou pagar, mas ela não aceitou.
Apenas disse que ele devia plantar uma árvore onde o filho tinha caído, para lembrar que mesmo as quedas podem gerar vida. Foi naquele dia que eu decidi que precisava conhecê-la. Eu a procurei na floresta, seguindo as pegadas dela, que eram tão leves que quase não marcavam a terra. Encontrei ela perto de uma caverna, onde ela tinha montado uma espécie de abrigo com galhos, peles de animal e pedras empilhadas. Ela estava moendo ervas em um pilão de pedra e, quando me viu, não pareceu surpresa. Ela disse: "Você está procurando algo que não sabe nomear." Eu fiquei sem palavras. Ela fez um gesto para que eu me sentasse e eu sentei. Ela preparou um chá amargo que cheirava a terra molhada e me ofereceu. Eu bebi e foi como se algo dentro de mim, que estava apertado há meses, finalmente se soltasse. Ela disse que eu carregava a morte como uma pedra nas costas, que eu não tinha chorado e que as lágrimas que não caem viram veneno. Eu perguntei como ela sabia. Ela disse que sabia porque já tinha visto muitos homens como eu, homens que perderam tudo e não sabiam como continuar vivendo. Ela disse que o povo dela tinha um nome para isso: a doença do espírito quebrado. Eu perguntei se tinha cura. Ela disse que tinha, mas que doía mais do que qualquer ferida de corpo. Eu perguntei o que precisava fazer. Ela disse: chorar. Eu disse que não conseguia. Ela disse que então ia me ensinar. Durante semanas, eu ia até a caverna dela todas as tardes depois do trabalho. Ela me ensinava sobre as plantas, sobre como ouvir o vento, sobre como sentir a terra respirar. Ela me contava histórias do povo dela, histórias sobre como o mundo foi criado, sobre os espíritos que vivem nas montanhas, sobre a dança entre a vida e a morte. Ela me disse que tinha sido curandeira de sua aldeia, mas que 9 anos atrás, uma doença tinha chegado trazida pelos homens brancos, e ela não tinha conseguido salvar seu povo. Ela tinha ficado sozinha e tinha vagado pelas montanhas por meses, querendo morrer, até que o vento tinha sussurrado para ela que sua missão ainda não tinha terminado. Ela disse que desde então ela curava quem precisava, não porque queria, mas porque tinha feito uma promessa ao vento. Eu perguntei o que ela tinha prometido. Ela disse que enquanto houvesse dor, eu estaria lá. Uma noite, enquanto o fogo estalava e as sombras dançavam nas paredes da caverna, eu finalmente chorei. Chorei pela minha esposa, pelo meu filho, pela vida que eu tinha perdido, pela injustiça de tudo. E Nashota ficou ali, sentada ao meu lado, cantando baixinho, e foi a primeira vez em meses que eu senti que não estava completamente sozinho. Os meses passaram, e eu me tornei uma espécie de ajudante dela. Eu carregava as cestas pesadas, cortava lenha para o fogo dela, consertava o abrigo quando o vento danificava. Ela me ensinava e eu aprendia. Aprendi a reconhecer a casca de salgueiro que aliviava a dor, a raiz de valeriana que acalmava o espírito, a folha de 1000 folhas que estancava sangue. Aprendi a ouvir o que o corpo estava dizendo antes mesmo de a boca falar. Aprendi que curar não era apenas consertar o que estava quebrado, mas também dar dignidade ao sofrimento. A cidade começou a me ver de maneira diferente. Alguns me chamavam de aprendiz da bruxa, e eu não negava. Outros vinham até mim quando Nashota não estava disponível, e eu fazia o que podia. Ela me disse que eu tinha o dom, que minhas mãos tinham memória, e que se eu escutasse, elas me diriam o que fazer. Mas nem tudo era paz. Havia um homem na cidade, um comerciante rico chamado Vernon Hale, que odiava Nashota. Ele dizia que ela era uma selvagem, que não tinha direito de praticar medicina, que estava roubando clientes do médico da cidade, mesmo que o médico fosse um bêbado incompetente. Ele tinha poder, tinha dinheiro e tinha a orelha do xerife. Ele começou a espalhar rumores, que Nashota fazia magia negra, que ela envenenava as pessoas, que ela era responsável por mortes que tinham acontecido anos antes. As mulheres que a procuravam começaram a ter medo, e algumas pararam de ir até ela. Nashota não parecia se importar. Ela disse que o medo era natural, que as pessoas sempre temem o que não entendem, mas que a verdade eventualmente vence.
Eu não tinha tanta certeza. Um dia, Hale apareceu na serraria e me disse que se eu continuasse associado com ela, eu perderia o emprego. Eu disse que não me importava. Ele disse que eu era um tolo e que ia me arrepender. Naquela noite, alguém incendiou o abrigo de Nashota. Eu estava dormindo no celeiro da serraria quando ouvi os gritos. Corri até a floresta e encontrei tudo em chamas. Nashota estava do lado de fora, segurando o que restava de suas coisas. A cesta de ervas, um cobertor e um pequeno saco de couro que ela nunca abria. Ela estava chorando, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva silenciosa e profunda. Eu perguntei quem tinha feito aquilo. Ela disse que não importava, que o fogo sempre vem, mais cedo ou mais tarde. Eu disse que ela podia ficar comigo, que eu ia arrumar um jeito. Ela balançou a cabeça e disse que ia embora, que tinha ficado tempo demais, que o vento estava chamando. Eu disse que ela não podia ir, que as pessoas precisavam dela. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse: agora elas têm você. Nashota partiu na manhã seguinte, antes do sol nascer, sem se despedir. Eu tentei segui-la, mas ela conhecia a floresta melhor do que qualquer animal e desapareceu sem deixar rastro. Eu voltei para a cidade com o coração pesado e encontrei o que restava do abrigo dela. Cinzas, pedras enegrecidas e, no meio de tudo, uma pequena bolsa de couro que ela tinha deixado para trás. Dentro havia sementes, ervas secas e um pedaço de papel com algo escrito em uma língua que eu não sabia ler. Eu levei para uma das mulheres mais velhas da cidade, que tinha aprendido a língua Apache de um missionário. E ela traduziu: para aquele que ouviu meu chamado, eu deixo minha missão. Curi, não porque é fácil, mas porque é necessário. Eu guardei aquele papel como se fosse sagrado. Nos anos seguintes, eu me tornei o curandeiro da cidade. Eu não tinha o conhecimento dela, nem a sabedoria, mas eu tinha as mãos dela e tinha aprendido a ouvir. Eu tratava feridas, quebraduras, febres. Eu sentava ao lado dos moribundos e os ajudava a partir com dignidade. Eu nunca cobrei, apenas aceitava o que as pessoas podiam dar: comida, lenha, às vezes, apenas um obrigado. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Havia pessoas que me olhavam com desconfiança, que diziam que eu não era Apache, que não tinha o direito de usar os métodos dela. Havia outros que vinham apenas por desespero, quando o médico bêbado já tinha desistido, e chegavam com olhos cheios de dúvida. Eu entendia, eu também teria duvidado, mas cada vida que eu ajudava a salvar, cada febre que eu conseguia baixar, cada ferida que fechava sem infecção, era uma pequena vitória contra o esquecimento. Eu estava mantendo Nashota viva através do meu trabalho, e isso me dava forças para continuar. Houve uma noite em que uma mulher bateu na minha porta carregando uma criança que não respirava direito. O menino tinha apenas 3 anos e estava com os lábios roxos, lutando por cada gole de ar. Eu reconheci os sinais, a garganta estava fechando, provavelmente por causa de uma picada de abelha ou algo que ele tinha comido. Eu lembrei de Nashota me ensinando sobre uma raiz que abria as vias respiratórias, mas eu nunca tinha usado sozinho. Minhas mãos tremiam quando eu preparei o chá, quando forcei o menino a beber, quando esperei os minutos mais longos da minha vida para ver se funcionaria. E funcionou. O menino começou a respirar melhor, a cor voltou ao rosto e ele adormeceu nos braços da mãe. Ela chorou tanto que molhou minha camisa e disse que eu era abençoado. Eu disse que não era eu, que era Nashota, que ela ainda estava ali, nas plantas, no vento, nas mãos de quem se importava. Vernon Hale tentou me expulsar várias vezes. Ele foi até o xerife com acusações, que eu praticava medicina sem licença, que eu usava métodos pagãos, que eu era uma ameaça à ordem da cidade. O xerife, um homem cansado chamado Porter, veio até mim e disse que tecnicamente Hale tinha razão, que eu poderia ser preso. Mas então ele tirou o chapéu, olhou para o chão e disse que eu tinha salvado a filha dele de uma pneumonia no inverno passado e que se eu fosse preso, ele teria que prender metade da cidade por cumplicidade. Ele disse para eu continuar fazendo o que fazia,
mas para ter cuidado, porque homens como Hale não descansavam. Hale escalou suas tentativas. Ele ofereceu dinheiro para pessoas testemunharem contra mim, dizendo que eu tinha matado pacientes, mas ninguém aceitou. Ele tentou incendiar o abrigo de novo, mas dessa vez os homens da cidade fizeram turnos de vigia e ele foi pego antes de acender o fósforo. Porter o prendeu por uma semana e, quando o soltou, deu um aviso. Se ele tentasse de novo, ia apodrecer na cadeia. Hale ficou quieto por um tempo, mas eu sabia que ele estava planejando algo. Veio na forma de um médico de verdade, com diploma e tudo, que Hale trouxe de uma cidade grande. O homem se chamava Dr. Edmund Cross, e ele montou um consultório elegante na rua principal, com instrumentos brilhantes e remédios em frascos de vidro com rótulos impressos. Ele começou a atender os mesmos pacientes que eu atendia, mas cobrando caro. No início, algumas pessoas foram até ele, curiosas, impressionadas pela formalidade. Mas logo descobriram que Cross não tinha a paciência que eu tinha, que ele tratava os pobres com desdém, que ele receitava remédios caros que muitos não podiam comprar. E pior, ele não conseguia curar o que o diploma dele não ensinava. Houve um caso que mudou tudo. Uma jovem chamada Margaret, filha de um fazendeiro, estava com uma febre que não passava. Cross a tratou por 2 semanas, sangrando ela com sanguessugas, dando purgantes que a deixavam ainda mais fraca. Quando o pai dela, desesperado, finalmente me procurou, Margaret estava à beira da morte, tão magra que parecia um esqueleto coberto de pele. Eu reconheci imediatamente: febre das montanhas, causada por água contaminada. Eu preparei um chá de casca de ipê roxo, forcei ela a beber caldo de galinha com alho e apliquei compressas frias na testa. Em 3 dias, a febre quebrou. Em 1 semana, ela estava sentada, comendo sozinha. Em 2, estava de pé. Cross tentou reivindicar o crédito, dizendo que o tratamento dele tinha funcionado com atraso. Mas ninguém acreditou. O fazendeiro foi até o consultório dele e o expulsou da cidade na ponta de uma espingarda. Hale, vendo que tinha perdido, finalmente desistiu. Ele vendeu o comércio dele e partiu numa manhã cinzenta de outono, e ninguém sentiu falta. A cidade ficou mais leve depois disso, como se uma pedra tivesse sido tirada de cima de todos nós. Eu transformei o que restava do abrigo de Nashotah em um lugar de cura. Reconstruí as paredes com pedras que eu mesmo carreguei da montanha, uma por uma, até que ficassem sólidas o suficiente para aguentar qualquer tempestade. Plantei um jardim de ervas ao redor, seguindo o mapa que Nashotah tinha desenhado para mim numa tarde distante. Sálvia para purificar, camomila para acalmar, arnica para hematomas, lavanda para sono, tomilho para tosse, hortelã para digestão. Coloquei uma placa simples que eu mesmo entalhei em madeira de cedro. Aqui curamos corpo e espírito. Ninguém é rejeitado, ninguém é julgado. Vieram pessoas de todas as cidades vizinhas e até de lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Feridos de brigas de salão, mulheres grávidas que os médicos tinham desenganado, crianças com febres que ninguém sabia nomear. Velhos que só queriam alguém para segurar suas mãos enquanto morriam. Eu tratava todos com a mesma dignidade que Nashotah tinha me ensinado. E aos poucos, o lugar se tornou mais do que um consultório. Virou um refúgio, um lugar onde pessoas traziam não apenas suas dores físicas, mas também as emocionais. Eu ouvia histórias de vidas inteiras em uma tarde, segredos que nunca tinham sido ditos em voz alta. Medos que corroíam por dentro, e eu aprendi que às vezes a cura não vem de uma planta ou de uma técnica, mas simplesmente de alguém que escuta sem julgar. Comecei a treinar outros, porque sabia que eu não ia viver para sempre e que o conhecimento de Nashotah não podia morrer comigo. O primeiro foi um jovem de 16 anos chamado Thomas, filho de um mineiro, que tinha visto o pai morrer esmagado e jurado que nunca ia trabalhar nas minas. Ele tinha mãos delicadas, paciência infinita e uma curiosidade que me lembrava de mim mesmo quando era mais novo. Eu ensinei tudo o que sabia, como preparar cataplasmas,
como reconhecer sinais de infecção, como fazer suturas com fio de tendão, como acalmar alguém em pânico. Thomas aprendeu rápido e logo estava atendendo pacientes sozinho com uma confiança que me orgulhava. Depois veio Sarah, uma jovem viúva que tinha perdido o marido para a tuberculose e queria aprender a ajudar outros a não passarem pelo que ela passou. Ela tinha o dom de Nashota, a capacidade de ver além do corpo, de entender que curar é também dar esperança. Ela se especializou em partos e trouxe ao mundo dezenas de crianças, muitas das quais não teriam sobrevivido sem ela. Houve também um homem chinês chamado Liu Wei, que tinha vindo trabalhar na ferrovia e ficado quando a obra terminou. Ele conhecia ervas que eu nunca tinha visto, métodos que seu povo usava há 1000 anos. E nós trocamos conhecimentos como mercadores trocam mercadorias. Ele me ensinou sobre pontos de pressão que aliviavam dores sem remédio. E eu ensinei sobre as plantas nativas que cresciam nas montanhas. Juntos, criamos tratamentos que funcionavam melhor do que qualquer coisa que eu tinha feito sozinho. O abrigo cresceu. Construímos mais 2 quartos para pacientes que precisavam ficar internados, uma cozinha onde preparávamos remédios em grande quantidade e uma pequena biblioteca onde eu escrevia tudo o que aprendi para que nada se perdesse. As páginas ficaram manchadas de terra, sangue, lágrimas, mas cada palavra era um pedaço de Nashota que eu preservava. Uma vez por ano, no aniversário da partida dela, eu subia até o topo da montanha, até o lugar onde ela tinha me dito que o vento falava mais alto. Levava flores silvestres, sálvia para queimar e ficava ali, em silêncio, ouvindo. E toda vez, sem falhar, o vento mudava, ficava quente e cheiroso. E eu sabia que ela estava ali, que ela aprovava o que eu estava fazendo. Aos poucos, o abrigo se tornou uma escola. Jovens vinham de outras cidades para aprender. E eu aceitava todos que demonstrassem verdadeiro desejo de ajudar. Não cobrava nada. Apenas pedia que cada um plantasse uma árvore antes de partir, para que o lugar continuasse crescendo mesmo depois que eu me fosse. Hoje, há uma floresta inteira ao redor do abrigo e cada árvore tem uma história. Um curandeiro que passou por ali e levou o conhecimento adiante. Eu envelheci ali e nunca me casei. Nunca tive filhos, mas não me senti sozinho. Eu tinha a floresta, eu tinha as pessoas que eu ajudava, e eu tinha a memória de Nashota, que me visitava em sonhos, sempre sorrindo, sempre cantando. Tinha noites em que eu acordava sobressaltado, sentindo o cheiro de sálvia queimando, e encontrava o abrigo vazio, mas sabia que ela tinha estado ali. Tinha manhãs em que eu encontrava pegadas pequenas na terra ao redor do jardim, pegadas que desapareciam depois de alguns passos, como se alguém tivesse caminhado e depois virado vento. As pessoas da cidade diziam que o abrigo era assombrado, mas não com medo. Diziam que era assombrado de uma maneira boa, que Nashota ainda cuidava daquele lugar. E que por isso as plantas sempre cresciam fortes, mesmo nos invernos mais rigorosos. Havia histórias. Uma mulher que tinha visto uma figura de cabelos longos colhendo ervas ao luar. Um homem que jurava ter ouvido uma canção em língua apache vindo do jardim quando ninguém estava lá. Crianças que diziam brincar com uma senhora gentil que sumia quando os adultos se aproximavam. Eu nunca confirmei nem neguei essas histórias. Apenas sorria, porque no fundo do coração eu sabia que eram verdade. Quando completei 60 anos, meus joelhos começaram a doer. Minhas mãos ficaram trêmulas e minha vista começou a falhar. Sarah assumiu a maior parte do trabalho e eu me tornei mais um conselheiro do que um curandeiro ativo. Mas ainda havia momentos em que alguém pedia especificamente por mim e eu ia mesmo que fosse arrastando. Houve um caso que nunca vou esquecer. Um velho mineiro chamado Jacob, que tinha passado 50 anos debaixo da terra, estava morrendo de pulmão negro. Ele não conseguia mais respirar sem tossir sangue. E os médicos tinham dito que era questão de dias. Ele me pediu para ficar com ele, não para curá-lo,
porque ele sabia que não havia cura, mas apenas para que ele não morresse sozinho. Eu fiquei, sentei ao lado da cama dele, segurei sua mão e contei histórias sobre Nashota, sobre o vento, sobre a promessa de que ninguém está realmente sozinho se o mundo se lembra de você. Jacob ouviu, e quando chegou a hora, ele fechou os olhos e sussurrou: agradeça a ela por mim. Eu prometi que agradeceria. Naquela noite, subi até a montanha, mesmo com os joelhos gritando de dor, e queimei sálvia enquanto o vento soprava forte. Eu disse em voz alta: Nashota, Jacob te agradece, e eu também, por tudo. O vento parou por um momento e então voltou mais suave, mais quente, e eu senti como se mãos invisíveis segurassem meu rosto e uma voz sussurrasse: você fez bem, meu estudante. Continue. Nos meus últimos anos, eu passei mais tempo escrevendo do que curando. Escrevi tudo o que lembrava sobre Nashota, como ela movia as mãos quando preparava remédios, as canções que ela cantava, as histórias que ela contava, as lições que ela me ensinou. Escrevi sobre cada planta, cada tratamento, cada paciente que me marcou. Escrevi para que nada se perdesse, para que mesmo depois que eu e todos os que me conheceram estivessem mortos, ainda houvesse um registro de que ela existiu e de que ela importou. Sara me disse uma vez que eu era obcecado, que eu deveria descansar, aproveitar os últimos anos em paz. Eu disse que aquilo era minha paz, que preservar a memória de Nashota era a única coisa que ainda me fazia sentir vivo. Ela entendeu e parou de insistir. Uma noite, muitos anos depois, eu estava sentado perto do fogo quando senti o vento mudar. Era um vento quente que cheirava a sálvia e a terra molhada e trazia consigo uma voz que eu reconheci imediatamente. Era Nashota. Ela sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi: você ouviu meu chamado? Eu disse em voz alta, mesmo sabendo que ninguém mais estava ali: sim, eu ouvi, e nunca parei de ouvir. O vento soprou mais forte e eu senti como se mãos invisíveis tocassem meu rosto, como se alguém estivesse me abraçando pela última vez. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio profundo e completo. E eu soube que era a hora. Eu morri naquela noite, dormindo, com um sorriso no rosto. E quando me encontraram, havia pétalas de flores silvestres espalhadas ao meu redor. Flores que não cresciam naquela época do ano e que ninguém sabia de onde tinham vindo. Eles me enterraram perto do abrigo, debaixo de um pinheiro que Nashota tinha plantado muitos anos antes e que agora era tão alto que sua sombra cobria metade do jardim de ervas. Sara continuou o trabalho e ela treinou outros, e o lugar nunca fechou, nunca foi esquecido. E dizem que às vezes, quando o vento sopra de uma certa maneira, dá para ouvir uma voz cantando baixinho uma canção em uma língua antiga, e as pessoas que ouvem sentem uma paz profunda, como se alguém tivesse colocado a mão sobre seu coração e dito: você não está sozinho, porque no fim, a única imortalidade verdadeira não está no corpo, mas no que a gente ensina, no que a gente cura e no chamado que a gente responde mesmo quando ninguém está olhando. E o vento nunca esquece aqueles que ouvem.